A todos que me assistem, YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii. Eu sou a professora Zileide e vou dar mais uma aula de literatura. Eu vou falar de humanismo na literatura. O humanismo é um movimento literário de transição entre o trovadorismo e o classicismo que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna na Europa. Com foco na valorização do homem, se destacou com as produções em prosa, crônicas históricas e teatro e poética, poesia palaciana, durante os séculos XV e XVI. As características do humanismo. As principais características do humanismo nas artes e na filosofia são antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o contrário do teocentrismo, que no trovadorismo o homem era totalmente espiritual, teocentrista, e aqui ele vai ser ao contrário, antropocentrista. Professora Zileide, vamos para mais uma aula, pessoal. Vamos falar de humanismo na literatura. O que foi o humanismo? Foi um movimento literário de transição entre o trovadorismo e o classicismo que marcou o fim da Idade Média e início da Idade Moderna na Europa. Com foco na valorização do homem, ele se destacou com as produções em prosa, crônicas, histórias e o teatro, e poética, poesia palaciana durante o século XV e XVI. Algumas características. As principais características do humanismo nas artes e na filosofia são antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Ao contrário do teocentrismo. No trovadorismo, o homem era totalmente espiritual, a mente dele era voltada para a religião, né? E aqui ele é antropocentrista, ele tem uma mente voltada para ele mesmo, ele é o centro do mundo, tá? Ele pensa nele. O conceito filosófico de antropocentrismo ressalta a importância do homem como um ser agente dotado de inteligência e de capacidade crítica. Deus como centro do mundo. Esse conceito permitiu descentralizar o conhecimento que antes era propriedade da Igreja. Outra característica, racionalismo, corrente filosófica associada à razão humana que foca na produção do conhecimento sobre o ser humano e o mundo, contestando o espiritualismo. O cientificismo é outra característica associada ao racionalismo, predomínio da razão. Esse conceito coloca a ciência em um lugar de destaque. Através do método científico, ele fomenta as descobertas desse campo a fim de entender os fenômenos naturais. Antiguidade clássica, os artistas humanistas foram inspirados pelos estudos realizados anteriormente por pensadores clássicos gregos e romanos, sobretudo pela literatura e mitologia greco-romana. O homem passou a ser valorizado. Então, nós temos a valorização do homem inspirado nos modelos clássicos gregos e romanos. Assim, as artes humanísticas focavam nos detalhes que revelassem as expressões e desejos. Outra característica, ideal de beleza e perfeição, aliado ao conceito de valorização dos modelos clássicos. Nesse período, buscou-se atingir a perfeição das formas humanas por meio das proporções equilibradas e da beleza perfeita. O humanismo em Portugal, como ocorreu? O marco inicial do humanismo em Portugal foi a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor do reino em 1404. Esse movimento vai até 1527, com a chegada do poeta Sá de Miranda, da Itália, quando começa o classicismo. O teatro popular, a poesia palaciana e as crônicas históricas foram os gêneros mais explorados durante o período do humanismo em Portugal. Dentre os principais autores humanistas portugueses, destaca-se Gil Vicente, Fernão Lopes e Garcia de Rezende. Quem foi Gil Vicente? Ele surgiu em 1465 a 1536, foi considerado o pai do teatro português e sua obra aborda temas religiosos e humanos. Apesar de possuir uma visão religiosa cristã e moralista, seus textos também apresentam críticas sociais, tá? Esse autor escreveu diversas peças teatrais chamadas de autos e farsas. Os autos focavam em temas humanos e divinos e as farsas estavam relacionadas com costumes de sociedade portuguesa da época.
Dentre sua obra de dramaturgia, destaca-se Alto da Visitação, de 1512, O Velho da Horta, de 1512, Alto da Barca do Inferno, mais famoso, 1516, Farsa de Inês Pereira, de 1523. Gil Vicente, ele foi criado no meio de pessoas que eram da corte. Então, o que ele fazia? Ele fazia os seus teatros para encenar para a corte. E ele mostrava para o povo a vida na corte. Ele tinha muito conhecimento, né? Ele era muito inteligente e também ele era muito religioso. O trecho do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Diabo, cavaleiro, cavaleiro, diabo. Diabo, cavaleiros, vós passais e não perguntais onde iste. Primeiro, cavaleiro, vós, Satanás, presumis, atenai com quem falais. Segundo cavaleiro, vós que nos demandais sequer conhecermos bem, morremos nas partes dele, não queirais saber mais. O diabo, entrai cá, que coisa é essa? Eu não posso entender isto, cavaleiros. Quem morre por Jesus Cristo não vai em tal barca como essa. Tornaram a prosseguir cantando seu caminho direito à barca da glória. Tanto que chegam e diz o anjo, ó cavaleiros de Deus, e vós estáis esperando que morrestes pelejando por